Então, nono ano, aqui nós vamos começar a falar sobre literatura de cordel, tá? Estamos iniciando o nosso 5º capítulo, vamos falar agora sobre esse gênero, vamos trabalhar a nossa interpretação e no segundo vídeo da semana nós vamos falar sobre gramática. Então, o que é uma literatura de cordel? Esse tipo de gênero, meus amores, é uma manifestação literária tradicional aí da cultura popular brasileira, tá? Porém, mais precisamente do nosso interior nordestino. Não podemos esquecer disso, tá? Então, essa literatura de cordel, ela vai tratar mais sobre as localidades, por exemplo, onde tem grande destaque. Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tá? E quais são aí as nossas principais características desse tipo de gênero, né? Seria uma linguagem coloquial, aquela que a gente fala sobre a linguagem informal. O uso do humor, da ironia, né? Sarcasmo. Esses temas que normalmente vêm são diversos, seja ele o folclore brasileiro, religioso, político, episódios históricos, realidade social, tá? E nelas tem presença de rimas, métrica e oralidade, que na página 171 já faz pra gente essa citação aí, tá? Sobre essa questão da redondilha menor e redondilha maior. Essa redondilha maior, ela é de acordo com os versos, de 5 ou 7 sílabas, tá? Que a gente chama de chamada de medida velha. E as das 5 sílabas, dá seu nome de redondilha menor. E aos 7, das 7 sílabas, das redondilhas maior. Essa redondilha já foi bastante utilizada aí pelos poetas do passado, tá? Mas ficou essa nomenclatura, essa classificação nos nossos cordéis. Então, essa redondilha faz referência à questão dessa métrica relacionada aí aos nossos versos com rima, com sonoridade, tá? Não vamos ater tanto a essa questão dessa sílaba métrica, sílabas poéticas, porque nós vamos trabalhar no primeiro momento agora, especificadamente para esse gênero. Mas é necessário falar, por exemplo, da quantidade de versos que vai aí contemplar dentro de uma estrofe. Por exemplo, quando eu tenho só um verso monóstico, quando eu tenho, por exemplo, 2 versos, aí uma parelha, os 3 versos, terceto, um quarteto ou quadra, quintilha, sextilha, né? Vai depender de quantos versos eu tenho em cada estrofe. Isso aí vai ser a classificação da quantidade de versos que vai compor aí o que provavelmente vem em algum exercício seu, tá? Então, segundo o seu slide, diz que o cordel nordestino é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas. Esses textos rimados são impressos em folhetos e pendurados em cordas, que são os famosos cordéis, e vendidos em feiras livres. Esse tipo de arte costuma trazer temas regionais, personagens locais e lendas. Então, falando um pouquinho aí sobre essa questão dessa composição, sobre a estrofe, sobre o que torna as principais características, vamos ver agora como isso vai se aplicar nos textos dos nossos próximos exercícios, tá bom? Vamos lá. Então, na página 172, nós temos aí um cordel que tem o tema como origem da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras do nosso país. Não vou ler todos, né? Todas as estrofes para vocês, mas a gente já consegue aí fazer de quantos versos temos em cada estrofe, né? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em cada estrofe desse cordel, nós temos 7, certo? E aí, o que traz aí pra gente, logo no contato com o texto, de qual temática ele tá falando, né? Então, cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão, mas cordel e literatura é a real expressão como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do sertão, certo? Então aí ele vai falar o que, meus amores? Sobre a estrutura, sobre a origem da literatura de cordel.
Isso é importante, né? Então a gente está acostumado aí a fazer sobre uma relação de diversificação, realidade, ficção, né? Então a gente vai falar sobre toda essa estrutura aí que está composta dentro desse gênero. Então você tem que saber, por exemplo, quantas sílabas aí tem em cada uma desses versos. Na estrofe 2 diz o seguinte: na França, também na Espanha, era nas bancas vendidas que fosse uma prosa ou um verso, por ser a mais preferida com seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Então nós vemos aí claramente que vai indicar o que nessa estrofe? Onde surgiu e aonde podia ser o que? Comprada, né? Esse cordel. Então, meus amores, cada uma dessa estrofe, ela vai dar a ideia de algo, de uma informação presente aí nessa literatura de cordel, tá? Por exemplo, na terceira estrofe, era um pequeno volume, a edição publicada, tamanho 15x12. Para ser melhor consultada, isso no século XVIII, depois de 98, foi aos poucos desprezada. Então, o que fala aí nessa terceira estrofe? Explica o que? A formatação dessa literatura de cordel, tá certo? Então, eu vou ter aí, tranquilamente, a questão falando principalmente dessa origem, dessa estrutura desse gênero, beleza? Vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui nós temos o nosso texto 2, que tem o tema como tolerância zero. Vamos lá ter contato, conhecer um pouquinho sobre essa literatura de cordel aqui. Eu vou falar de seu Lunga, um cabra muito sincero, que não tolera burrice nem gosta de lero-lero. Tem sempre boas maneiras, mas se perguntam besteiras, sua tolerância é zero. Em sua sucataria, alguém estava escolhendo. Por quanto o senhor me dá essa lata com remendo? Lunga, sem pestanejar, disse: não posso lhe dar, porque eu estou vendendo. E ainda irritado, a seu freguês respondeu: tudo que eu tenho aqui eu vendo porque é meu. Se o senhor quiser ver coisas sem ser para vender, vá visitar o museu. Lunga foi comprar sapato na loja de Bernabé. E o rapaz bem gentil perguntou: é para seu pé? Ele disse: não esqueça, bote na minha cabeça, vou usar como um boné. Lunga carregava leite numa garrafa tampada e um velho lhe perguntou: bebe leite, camarada? Ele disse: bebo não. Depois derramou no chão, eu vou lavar a calçada. É claro que aqui nós temos um texto diferente da primeira literatura de cordel que nós vimos no texto 1, né? Aqui você já percebe que ele vai priorizar, ele vai adotar o humor como esse propósito comunicativo. Mas é perceptível você aí notar sobre a estrutura. Nós temos 5 estrofes com 7 versos cada um, né? Então essa estrutura aí parece com a primeira, não parece não? Com o texto 1, você vê aí um jogo de palavras, a sonoridade, não é isso? Extremamente importante, porque eles brincam com as palavras. Utiliza uma linguagem o quê? Acessível, de fácil compreensão aí, não é não? O humor, a forma, a utilização, perfeito. Então aí você conheceu 2 textos e nós vamos agora para a nossa atividade. Vamos lá. Temos aí agora os nossos exercícios. Aí nós vamos ter questões relacionadas ao texto 1, questões relacionadas ao texto 2, né? Vamos nos deparar, por exemplo, aí sobre essa questão da temática, a finalidade do texto 1, como é que se compõe cada estrofe desse cordel, o que ele fala aí. Eu dei até uma colinha para vocês aí nas explicações, né? Ele vai querer falar sobre o que tem na primeira estrofe, na segunda estrofe, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Para isso você precisa ler com calma, você precisa se inteirar de fato do texto, tentar compreendê-lo para poder assim responder as questões. Vai falar aí sobre perguntar a estrutura, né, do texto 1, que tipo de estrutura ele adotou,
cestilha ou cetilha. Também dei uma colinha sobre isso. Essa questão da divisão silábica, né? Dentro aí dessas composições poéticas. Temos questões de marcar, questões relacionadas ao texto 2, verdadeiro ou falso, respostas pessoais. Não se preocupem, meus amores, nós vamos fazer correção de cada atividade dessa, tá? E sempre vai ter sugestões de respostas para as questões subjetivas, perdão. Porque nós precisamos seguir o mesmo padrão de ideias no sentido da consonância do assunto, mas não necessariamente com as mesmas palavras. Tudo bem? Então, nós vamos ter questões aí pessoais, tranquilamente. No final desse vídeo vai estar aqui já as questões para você trabalhar, para você resolver, para a gente poder fechar aí os conteúdos, ok? Vamos lá. A sua aula continua no próximo vídeo.